A segunda fenda, quando o céu se rompeu novamente, o retorno da luz morta. Imagine acordar no meio da madrugada e ver o céu rasgado novamente. Mas desta vez, não é apenas uma linha de luz fria, é um corte mais profundo, pulsando como uma ferida aberta no tecido do firmamento. A cor, algo impossível de descrever, um tom que não existe no espectro humano. Quem olhou mais de 3 segundos começou a sentir náuseas, tontura e uma pressão no peito, como se o próprio ar tentasse expulsá-los deste mundo. Atenção! Antes de eu continuar essa revelação, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho. O que vou mostrar hoje pode não ser visto em nenhum outro lugar. E me diga nos comentários, se uma fenda dessas aparecesse sobre a sua cidade, você teria coragem de olhar para cima? Quero saber sua opinião agora mesmo. Relógios digitais começaram a atrasar, bússolas giravam sozinhas, e o silêncio, aquele silêncio opressor que marcou a primeira fenda, estava de volta. Mas havia uma diferença. Desta vez, o som veio primeiro, um coro grave, arrastado, como se milhares de vozes entoassem um cântico numa língua que ninguém reconhecia. Testemunhas afirmam que o som não vinha do céu, vinha de dentro da cabeça delas. Algumas pessoas enlouqueceram na hora, arrancando os próprios ouvidos na tentativa desesperada de calar aquilo. Outras ficaram imóveis, como se tivessem sido chamadas por algo, e começaram a caminhar em direção ao litoral, todas na mesma direção, sem dizer uma palavra. Satélites captaram algo ainda mais perturbador. A fenda não estava sozinha. Pequenos rasgos começaram a surgir ao redor dela, como rachaduras num vidro prestes a estilhaçar. A NASA e outras agências cortaram as transmissões ao vivo, mas hackers divulgaram imagens mostrando formas escuras se movendo entre essas rachaduras como predadores rondando uma presa. E então veio a luz. Mas não como antes. Era um clarão intermitente, como um farol no meio da tempestade. Só que cada piscar parecia arrancar energia do planeta. Em segundos, cidades inteiras mergulharam no apagão. Hospitais, aeroportos, sistemas de comunicação, todos silenciaram. A Bíblia já alertava em Lucas 21:26. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está para acontecer ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. E pela primeira vez, não eram apenas crentes citando essa passagem. Cientistas começaram a usar a palavra sobrenatural em entrevistas, algo que jamais haviam feito, mas o mais aterrorizante ainda estava por vir. Porque sensores sísmicos mostraram que exatamente no instante em que a fenda pulsava, placas tectônicas começaram a se mover. Não como em um terremoto normal, mas como se algo gigantesco empurrasse o planeta por dentro. E no fundo daquela luz pulsante, algo parecia se formar. Não uma criatura, mas uma estrutura. Um desenho colossal, como uma torre invertida, descendo lentamente do céu. Se a primeira fenda foi um aviso, esta era um convite, ou talvez uma convocação. O primeiro chamado. A transmissão de imagens pela Deep Sky, uma rede de telescópios independentes, confirmou o que muitos já suspeitavam. A torre invertida não era sólida. Era formada por milhões de fragmentos escuros que se moviam em perfeita sincronia, como um enxame consciente. Quando a estrutura finalmente atravessou a primeira camada atmosférica, sensores registraram uma queda brusca na pressão do ar. Pessoas relataram dor aguda nos ouvidos e sangramento nasal, e simultaneamente um cheiro de ferro queimado invadiu as ruas. Os que resistiram à náusea começaram a ouvir novamente aquela voz coletiva. Mas agora ela estava mais clara e repetia apenas uma frase, não em inglês, não em português, não em nenhuma língua viva, mas todos de alguma forma entendiam. A porta não se fecha mais.
Enquanto isso, cidades costeiras começaram a registrar ondas gigantescas sem qualquer atividade sísmica que as justificasse. Navios cargueiros desapareciam sob a espuma e, em alguns pontos, as águas simplesmente caíam para baixo, como se fossem sugadas por algo invisível. Em redes sociais, vídeos começaram a surgir, curtos, tremidos, filmados por celulares, mostrando figuras humanoides emergindo dessas colunas de água. Não corriam, não atacavam, apenas olhavam fixamente para quem segurava a câmera. E, segundos depois, a gravação cortava bruscamente. Em Washington, cientistas e militares reunidos numa sala de conferências assistiam incrédulos à mesma cena. Satélites mostravam outras fendas menores abrindo-se simultaneamente em pontos estratégicos do globo, próximas a bases militares, centros de pesquisa e até instalações nucleares. Não era aleatório, era coordenado. E o mais aterrorizante veio de um alerta da Estação Espacial Internacional. Os astronautas relataram que acima da grande fenda não havia mais estrelas. Nenhuma, como se o próprio espaço tivesse sido apagado ou substituído por algo que ainda não conseguimos ver. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações, porque o que vou mostrar a seguir pode mudar tudo o que você acredita sobre o nosso lugar no universo. E já deixa seu comentário dizendo: você acredita que isso é apenas um fenômeno natural? Ou é o começo de uma invasão? Quero saber sua teoria, mas antes que as autoridades pudessem reagir, o mundo inteiro ouviu novamente aquela voz. E desta vez, ela não falava só dentro das cabeças, falava pelo céu. Quando o céu responde, a voz ecoou profunda e distorcida, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Edifícios vibraram, vidraças se partiram e até a água em copos começou a ondular sozinha. Não havia como ignorar, não havia para onde correr. Vocês abriram, nós atravessamos. Ninguém entendeu como, mas cada pessoa ouviu essa frase no seu próprio idioma. Relatos surgiram de aldeias isoladas na Amazônia, pequenas ilhas no Pacífico, desertos na África, todos descrevendo a mesma coisa, palavra por palavra. Então, as fendas começaram a pulsar mais rápido. A torre invertida se desfez, espalhando os fragmentos pelo céu como cinzas flutuantes. Mas essas cinzas caíam contra o vento, e onde tocavam o chão, algo acontecia. A matéria parecia envelhecer centenas de anos em segundos. Árvores secavam, metais enferrujavam, concreto se esfarelava como areia. Equipes de contenção enviadas para investigar nunca voltaram. Não houve transmissão. Apenas um sinal de rádio interceptado por amadores, contendo 3 batidas rítmicas, repetidas, por quase 12 horas seguidas. Em um laboratório subterrâneo, um físico reconheceu o padrão. Não eram batidas aleatórias, eram coordenadas de um único ponto na Terra. Um lugar que oficialmente não existe mais desde 1937. A última imagem captada antes do apagão global mostrou esse ponto. Um círculo perfeito de luz emergindo no meio do oceano. E algo começando a subir dali. Inscreva-se agora para não perder a continuação dessa investigação, porque no próximo vídeo vamos revelar o que realmente existe nessas coordenadas e por que governos do mundo inteiro tentaram apagar sua existência. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela e descubra, antes que eles fechem a última transmissão, quando o céu responde. A voz ecoou novamente, mas desta vez ela não estava apenas no ar. Ela vibrava dentro das paredes, nos ossos, na água. Pessoas relataram que, por alguns segundos, sentiram o próprio coração bater no mesmo ritmo daquela frequência grave. Vocês abriram, nós atravessamos. E então, algo impossível aconteceu. O som dobrou a paisagem. Sim,
como se a realidade fosse um pano sendo torcido, prédios inclinando-se sem cair, o horizonte se curvando de maneira antinatural. Testemunhas disseram que o céu parecia líquido, ondulando como se algo enorme se movesse por baixo de uma superfície invisível. Cientistas do Observatório de Arecibo, antes mesmo de perderem o contato, enviaram um último relatório. Os sinais vindos da fenda não estavam viajando pelo ar. Eles atravessavam diretamente a crosta terrestre, como se o planeta inteiro fosse apenas uma caixa de ressonância para amplificar a mensagem. E então veio a chuva negra, não água, não poeira. Era uma substância viscosa que caía em filetes lentos, grudando no chão e nas pessoas. Quem a tocava relatava ouvir sons distantes, vozes sussurrando nomes que não conheciam. Mas o mais aterrador, em menos de uma hora, a pele sob o contato começava a se marcar com símbolos incandescentes, símbolos que não pertencem a nenhum idioma humano conhecido. No Pacífico, a mancha luminosa nas coordenadas proibidas crescia. Aos poucos, formas começaram a emergir. Não eram navios, não eram construções humanas. Eram arcos, torres, colunas, todas feitas de um material que refletia a luz de forma errada, como se absorvesse o brilho antes de devolvê-lo. No momento exato em que a maior dessas estruturas atravessou a superfície do mar, todas as câmeras ao redor do planeta desligaram. Não houve explosão nem pane elétrica, simplesmente a transmissão parou. Se inscreva agora e ative o sininho, porque na continuação você vai descobrir o que há nessas coordenadas e por que elas foram riscadas de todos os mapas há quase 90 anos. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela e continue a jornada, antes que a próxima fenda se abra sobre a sua cidade, a cidade submersa. Ei, antes de você ouvir o que aconteceu, já se inscreve no canal agora e comenta aí embaixo o que você acha que realmente existe nessas coordenadas proibidas. Sua teoria pode aparecer no próximo vídeo. A escuridão tomou conta das telas, mas havia som. Microfones subaquáticos continuaram transmitindo, e o que captaram não parecia vir de uma única fonte. Era um coro, milhares de vozes cantando em uma frequência baixa demais para ser humana. Um engenheiro de áudio aumentou o espectro e isolou a faixa mais profunda. Era um padrão repetitivo, e quando traduziram a modulação, descobriram que formava uma sequência numérica que correspondia exatamente à data do desaparecimento de uma frota inteira no Oceano Pacífico, em 1937. Quando as câmeras de infravermelho conseguiram voltar por alguns segundos, a imagem revelou algo colossal. Não uma nave, não um monstro, mas uma cidade inteira erguendo-se das profundezas, torres em espiral, pontes impossíveis que flutuavam no ar e formas que se moviam lentamente entre as construções como sombras conscientes. O mar ao redor começou a fervilhar. Não era água borbulhando, eram bilhões de pequenos organismos luminescentes subindo em massa. Eles se agrupavam, formando figuras que pareciam imitar nós. 2 segundos antes do sinal ser cortado novamente, um clarão gigantesco iluminou tudo, e no reflexo daquela luz, algo estava acima da cidade, algo que não deveria existir nesse planeta. O primeiro contato. Antes de continuar, inscreva-se agora e comente. Você acredita que o que está emergindo do mar é divino ou de outro mundo? Sua opinião pode aparecer no próximo vídeo. Enquanto a cidade submersa emergia, uma figura começou a se destacar entre as torres. Uma presença altíssima, com proporções impossíveis, movendo-se de forma quase majestosa, mas ao mesmo tempo aterrorizante. Testemunhas disseram que o ar ao redor se distorceu. Não era vento, não era calor,
Era como se o próprio espaço tivesse densidade variável, tornando a respiração difícil e a visão embaçada. Satélites independentes registraram ondas eletromagnéticas enormes, interferindo em radares, rádios e até sinais de GPS. Tudo apontava para o mesmo lugar. A cidade emergida não estava apenas sobre a água, ela estava conectada ao planeta inteiro. E então veio o primeiro contato direto. Formas humanoides surgiram das torres. Não falavam, mas comunicavam-se telepaticamente. Todos que receberam a mensagem relataram a mesma frase: "Preparem-se." A contagem começou. Em cidades ao redor do mundo, pessoas começaram a sentir visões simultâneas. Desastres, fogo, céu se abrindo, criaturas atravessando fendas. Era como se o planeta inteiro estivesse conectado a uma única consciência, a consciência da fenda. E enquanto você assiste, o fenômeno se intensifica. Auroras estranhas surgem em regiões que nunca viram luzes no céu. Rios e mares começam a mudar de cor, ficando vermelho ou preto em alguns pontos. E em um detalhe assustador, bússolas e relógios em todo o planeta começam a falhar, como se o tempo estivesse sendo manipulado. Inscreva-se agora e deixe seu comentário sobre o que você faria se estivesse frente a frente com essa presença. A próxima parte vai revelar o que está realmente por trás das fendas e por que esses seres estão emergindo agora. O alvorecer do julgamento. Antes de continuar, inscreva-se agora e comente. Você acredita que a humanidade está preparada para enfrentar isso? Sua opinião pode aparecer no próximo vídeo. A cidade submersa já dominava o horizonte do oceano e a sombra colossal sobre ela começou a se mover. Mas desta vez, algo mudou. Ela emitia ondas de energia visíveis, ondulando sobre a água, criando redemoinhos e fazendo o mar ferver em pontos específicos. Em terra firme, cidades inteiras começaram a sentir o impacto. Prédios tremeram, ruas se abriram e animais fugiram em pânico. Pessoas relataram sentir uma presença invisível, observando cada movimento. Relógios e aparelhos eletrônicos pararam de funcionar simultaneamente em diferentes continentes. E então, o primeiro sinal de julgamento. Céus, em regiões selecionadas, ficaram vermelhos como sangue, enquanto tempestades se formavam instantaneamente. Raios desciam em padrões impossíveis, atingindo locais estratégicos sem motivo aparente. E quem olhou diretamente para o céu viu algo aterrador. Formas gigantescas se movendo entre as nuvens, como se escolhessem seus alvos. Mas não era apenas destruição física. Em um fenômeno que ninguém conseguia explicar, visões começaram a aparecer em massa. Pessoas de diferentes países viram as mesmas cenas de cidades em ruínas, mares secando e céus escurecendo. Quase como se o planeta estivesse mostrando o que aconteceria se a fenda permanecesse aberta. Satélites independentes registraram novamente ondas eletromagnéticas massivas, interferindo em todo tipo de comunicação e criando bolhas de silêncio, onde ninguém conseguia transmitir informações. E então veio a mensagem final, transmitida diretamente para as mentes de milhões. O tempo da espera terminou. Preparem-se ou serão esquecidos. Inscreva-se agora e ative o sininho. O próximo vídeo vai revelar as regiões mais vulneráveis e o que cada pessoa pode fazer para sobreviver. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque o que está por vir não será mostrado em nenhum noticiário e talvez nem todos consigam assistir. O clímax e o cliffhanger final. Antes de continuar, inscreva-se agora e comente. Se você estivesse diante dessa presença, o que faria? Sua resposta pode aparecer no próximo vídeo. O céu sobre a cidade emergida estava agora completamente dominado por cores impossíveis. Vermelho profundo, azul elétrico e preto absoluto misturados, como se o próprio tempo estivesse derretendo diante dos nossos olhos.
As ondas da fenda pulsavam em ritmo próprio, espalhando energia pelo planeta. Terras tremiam, rios mudavam de curso e vulcões adormecidos entravam em erupção. Em lugares remotos, pessoas começaram a desaparecer sem explicação e animais fugiam em desespero coletivo. E então, a presença colossal finalmente se revelou quase por completo. Não era humano, não era animal, não era nada conhecido. Uma forma gigantesca, translúcida e pulsante, que parecia feita de energia viva, começou a pairar sobre a cidade, projetando sombras que engoliam tudo ao redor. Sua forma mudava constantemente, e aqueles que olharam diretamente para ela relataram uma sensação de vertigem, como se a própria alma estivesse sendo puxada. Enquanto o mundo inteiro observava impotente, uma série de fendas menores começou a se abrir simultaneamente em outros continentes. Era como se a primeira fenda tivesse sido apenas um aviso, e agora o planeta estava sendo marcado, fragmento por fragmento. E o pior, registros anônimos mostram que uma contagem começou, mas ninguém sabe exatamente para o que está vindo. Não será contido por governos, exércitos ou tecnologia, e aqueles que não estiverem preparados simplesmente desaparecerão. Inscreva-se agora e ative o sininho. O próximo vídeo vai revelar as regiões mais vulneráveis, os sinais que todos estão ignorando e o que você precisa fazer para sobreviver. Não espere mais. Clique no vídeo que está na tela e continue a investigação, antes que seja tarde demais.